Palavra de Poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezi. Testemunha sobre o peso de energia espiritual, o peso da integridade que vai em tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você toca, vai para alguém. Escute só. A gente fez uma... Aguardem, eu vou gravar um vídeo chamado Casas Mal Assombradas, onde eu falo tudo isso aqui. Eu quero ler o versículo 3. A integridade do reto, o reto aqui é justo, a integridade do reto, do justo, o guia, mas a duplicidade do perverso o destrói. Ela tá dizendo isso porque eu quis já ler isso porque a integridade daqueles que são justos destoa, não combina com a duplicidade, ou seja, a balança, o peso duplo e a distorção da maldade. Aí eu jogo para a mesa para você continuar e os Quezada fala: a gente falsa na igreja? Muito, muito. E muitas vezes, se a gente for parar para pensar, muitas vezes nós fomos falsos dentro da igreja. Nós, como você disse no domingo, às vezes cantamos muitas mentiras, né? Isso já mostra que... Tem gente que não entendeu quando eu disse isso. Cantar mentira? Explica aí. Sim, por exemplo, quando você canta uma música... Ai, meu Deus, agora tá branco de todas as músicas, né? Não morrerei. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Ou, por exemplo, quando você canta em espírito e em verdade, só que sua vida é uma mentira. Ou quando você canta que confia, que você canta que você vai adorar a Deus, não importa as circunstâncias. Só que no primeiro problema, você já murmura. Então, se a gente parar para pensar, a gente já, em algum momento, a gente já se pegou em falsidade dentro da igreja. Por isso que precisa do arrependimento, porque Deus pesa o nosso coração. Uma vez eu tive uma visão, rapidinho vou contar, que eu entrava num lugar, num ambiente celestial. E antes de entrar nesse ambiente celestial, havia um anjo na porta e esse anjo media cada pessoa que entrava. Ele colocava como se fosse, eu não sei o nome, mas como se fosse um instrumento de medir mesmo, na cabeça assim da pessoa. E se a pessoa não tivesse uma estatura espiritual suficiente, essa pessoa não entrava. Então, nosso tamanho espiritual é diferente do nosso tamanho físico, né? Então, quando ele colocava um prumo, havia muitas pessoas que eram pequenas demais para entrar ali. Então, essas pessoas eram impedidas de entrar nesse ambiente. Então, a justiça de Deus, o que eu quero dizer com tudo isso? A justiça de Deus é muito diferente da nossa. E para que a gente olhe para Deus e se pareça com Ele, e haja como Ele na terra, é preciso, mais para frente vai falar, de arrependimento e de muita humildade. Exato. Quando o apóstolo fala sobre pesos e medidas, e no versículo 1 já começa, a balança falsa. As nossas atitudes, elas têm um poder de pesar positivo e equalizar a balança ou desequilibrar. Ainda mais em Elu. Ainda mais em Elu. Ou seja, se as nossas atitudes, como a pastora Beatriz disse, são atitudes positivas, ela vai deixar a balança equalizada. Mas se a nossa atitude for uma atitude negativa, ela vai desequilibrar. Ou seja, a injustiça, ela desequilibra. Ou seja, os nossos pecados, a corrupção, como ela citou, tudo o que nós fizermos será pesado. Então, esse versículo é muito forte porque qual é a sua atitude hoje e agora? Tem equilibrado a balança ou tem desequilibrado? Se você parar para meditar, você tem sido uma abominação para Adonai? Ou o seu peso agrada o coração dele? Mais para frente fala, se a sua atitude agrada realmente o coração de Deus, se ele realmente se alegra com a sua atitude. No final desse capítulo 11 fala, ou seja, a nossa atitude ou vai balancear e deixar num peso ideal, ou ela vai desequilibrar. E engraçado isso é que, como
estão falando, os acontecimentos recentes de tantas desgraças, de tantas vergonhas, seja em qualquer religião aí que estamos vendo nos jornais, são frutos de coisas falsas, são frutos de pesos que a pessoa ela se corrompe no secreto, ela aparece no holofote com um peso, com uma medida, com uma aparência, mas aquele peso dentro dela, os anjos estão vendo, os anjos estão medindo, e principalmente os demônios estão anotando. Então chega o dia do tribunal, chega o dia da sentença, e justamente pela falta da integridade da pessoa não existe um equilíbrio. Então eu me lembrei muitas vezes, por onde a gente passou no ministério, muitas coisas ocorreram, mas uma das coisas mais importantes que a gente notou foi que onde nós estávamos estabilizados, o bairro onde nós estávamos, exatamente, existia desgraças específicas. Pode ser tráfico de droga, brigas, acidentes, furtos, roubos, enfim. Quando nós estabilizamos aquele lugar, quando nós criamos um ambiente de integridade, um ambiente de um peso espiritual equilibrado que vem do céu, nós desequilibramos as trevas, nós destronamos as trevas, e ali o índice de acidentes caiu, o índice de tráfico caiu, as pessoas começaram a se converter, começou a ter uma prosperidade no local. Até aqui, até mesmo agora, na onde nós estamos agora, era um lugar, era próximo aqui, basicamente em frente à igreja, era um lugar de entrega de macumba. Exatamente. E do tempo que a gente está aqui, 17. Poucas vezes a gente viu. Foram 2 vezes que vieram entregar, né? Foram 2 vezes. Nós estamos numa encruzilhada, gente. E aí nós estamos equalizando e os demônios pararam. Não está dando mais certo. Não está dando mais certo, né? Onde a igreja está física é uma encruzilhada, e nós equalizamos isso para que os céus fale e não o diabo receba nada. Uma das vezes essa vez que o apóstolo está mencionando, de 2 vezes que vieram e fizeram oferendas na frente do templo, teve a segunda vez e última vez a mulher, os oficiais saiu para fora do templo, a mulher estava a caminho, acho que o Jonathan lembra que ele foi lá fora, a mulher estava terminando, ela estava montando a oferenda, nós saímos e é um peso espiritual, ela não conseguiu finalizar, ela simplesmente abandonou aquilo no pé da árvore e saiu. Deu ruim. Deu ruim. Mas pegando por esse ponto da integridade, muitas vezes nós não precisamos fazer nada. O que mais pega para os religiosos é que eles têm que gritar, eles têm que sapatear, isso eu estou falando de pentecostalismo, isso eu estou falando de pessoas que usam os dons, mas não usam o caráter aprovado. Então, movimentos, barulho, na hora de você mostrar a sua integridade, não conta. A sua integridade vai equalizar por onde você andar. A sua integridade, ela vai falar muito mais. Muito mais. Eu tenho notado esses dias, muitas pessoas que falam que são crentes, falam que têm vida com Deus, falam demais, mas na hora de agir dão mau testemunho, falta de integridade. Só para continua nisso, mas só para desenhar, talvez algumas pessoas não estão entendendo, aonde você vai, você tem um peso na terra, ou o peso da bênção, ou o peso da destruição. Provoca isso, né? Você provoca só o fato de você estar lá. É a mesma história de você subir na balança na farmácia. Vai ter um número de peso lá. A balança vai falar, você tem esse peso. No mundo espiritual é a mesma coisa. Quando você chega a um peso, ponto. Né, Raí? Vamos lá. É que vocês estão sérios aí, ó. Hoje, né? Tá assim, ó. Vai lá. Ninguém sabe que é você. Raí é o segundo nome. Mas é isso, concluindo, a integridade é o princípio, é o princípio que fala. Quando você não sabe como agir no seu dia a dia, como você vai agir? A integridade, você não fira a sua integridade, não deixe que nada, seja a raiva. Se você der lugar à raiva, você vai se sentir pesado.
A raiva vai te levar ao pecado da blasfêmia, ao pecado da murmuração, ao pecado de você acabar machucando alguém com palavras duras, ou você fazer um trato com uma empresa, trato com alguma pessoa, e você for ali, sabe? Então você não pode deixar com que nada externo fira a sua integridade espiritual, moral. Se ferir, você precisa se posicionar rápido, porque justamente você não pode ser duplo. E se você falhou com alguém, você tem que desfazer aquela duplicidade, porque senão as pessoas vão achar que você é duas pessoas. Por exemplo, onde nós trabalhamos... Ele está falando do versículo 3, viu, gente? Estou falando do versículo 3 ainda, da integridade e da duplicidade. Onde nós trabalhamos, nós nunca dissemos que nós somos pastores, mas todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Tem uns boca aberta que trabalha lá, né? Fala, pastor Alana! A gente chama os meninos às vezes para ajudar, principalmente o Felipe Inácio e o Andrei. Eles conversam lá da rua. Tchau, pastor! E grita. O Andrei também fala bastante alto. Mas enfim, o que fica? A integridade nossa. A gente não precisa falar para os vizinhos, nós somos pastores. Não, nossos frutos têm que falar mais de nós do mesmo que porque nós mesmos. Não precisa nem falar, os demônios já contam. Já sabe. É isso que eu ia mencionar. Hoje eu não sabia que nós iríamos falar sobre pesos e medidas, e muito menos disso. E é engraçado porque hoje de manhã eu estava conversando com os meninos sobre justamente peso. E aí nós havíamos mencionado, nossa, mas por que minhas costas às vezes travam quando eu começo tal serviço ou tal móvel? Aí eu expliquei para eles que quando nós colocamos as mãos, nós transferimos aquilo que nós temos. Então, ao tocar nessa mesa, se eu estou bem, aquilo vai continuar bem. Mas se eu estou mal, triste, com raiva, vai transferir. E assim, nós trabalhamos com madeira. Pastora, você está falando de algo que os evangélicos não entendem muito. Não entende. E, então assim, faça favor de explicar aí. Os religiosos não vão entender. Então, aí eu estava mencionando para eles que quando nós tocamos há uma transferência, mas quando esse imóvel é acabado, dá uma ministração bastante poderosa. Os processos vamos pôr eles para pregar qualquer dia aqui. Sim. Hoje eles estavam pregando como lá. Construir um móvel. Chama o Felipe Marcos. Felipe e o Rulli. E aí eu estava explicando para eles que ao construir aquele móvel e aquele móvel finalizado, quando chega na casa do cliente, não há apenas um móvel, é uma missão onde há um peso naquilo, em que o peso é positivo porque é a oferta de tempo, oferta de sacrifício, ali está o seu sangue. Então aquele móvel, nós já temos testemunhos que chegou. Posso dar um testemunho na casa da pessoa, da menina que a gente fez? Pode falar. Nós fizemos uma cama, aquelas camas que tem casinha. Só para não ficar perdido a história, coloque eu aqui. O testemunho é sobre o peso de energia espiritual, o peso da integridade que vai em tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você toca, vai para alguém. Escute só. A gente fez uma cama, aquelas camas que tem uma casinha, estrutura assim, para entregar para uma menininha de 4 anos. Chegamos na casa da cliente, a gente ficou mais ou menos umas 3 horas instalando aquela cama. Coisa que era para fazer em 1h20, 1h30, só dando coisas erradas, tudo bem. Aí a mãe assistindo desenhos de feitiço, né? Você sabe aí, né? Pode. Desenho da desenho da Disney, onde agora a bruxa tá fazendo feitiço. Acha linda, né? Cantava, e aquele clima pesado. Aí a mãe chega no quarto para nós, nossa, tá ficando legal, né? Mas você sabe, tô com medo da fulana não dormir, porque ela tem pesadelos, muito pesadelos horríveis à noite, horríveis na minha cabeça. Põe a bruxa na TV, põe a Disney, né? Põe a Disney, beleza. Aí montamos a cama, ok, abençoamos o lugar no secreto. Quando a gente sai de lá, um peso, a gente ora, expulsa todos os pesos, beleza. Aí na semana já chega o testemunho. Na primeira noite ela já dormiu, não correu para minha cama. Sim, ela nunca tinha dormido como ela dormiu, nunca tinha estado. Aí passou os dias, ela também disse, olha,
A menina ama aquela cama, ama aquele lugar. Olha, a gente deixou suor mesmo lá, né? Foi profundo. Foi muito difícil a montagem dessa cama. E além de entregar a cama, entregamos outro móvel e de novo ela mencionou, a que falou o nome da menina, falou assim, ela está dormindo perfeitamente. Ela se mexia muito de noite, como se fosse atormentada, né? Perturbada. E realmente ela dormiu. Ou seja, o tamanho do peso que nós deixamos ao fabricar aquela peça, aquele móvel, ao montar e ser o peso dos céus naquela casa. E eles são muito devotos, sabe? Até o nome da menina é um nome consagrado, a gente nota. Só que nós levamos esse peso lá e todos os móveis que a gente faz, a gente declara, e é uma missão, né? Selo Aruah HaKodesh. A gente já foi em cada lugar. né? Deixa eu falar sobre você fazer e o estado de você estar fazendo ali, o seu estado naquele momento também condiz muito sobre a energia que você deixará, o que você depositará sobre aquilo. Se você faz, se a energia daquela casa, pegando esse contexto que você citou, se a energia dessa casa de bruxaria, de feitiço, que a própria mãe dá legalidade para entrar no lar, dominasse vocês, não ia ter poder algum ali. Existiu uma interferência, por isso Exato. que a gente, sabe, não estava fluindo. Mas a gente na hora entendeu que era espiritual. Sim, houve a guerra das trevas contra a guerra contra a energia espiritual que há em nós, que há em vocês. E se vocês fossem totalmente dominados por aquilo, deixasse aquilo, acredito que nenhuma energia do eterno que habita em vocês ficaria ali, porque a energia daquele lugar não predominou a energia que habita em você. Ou seja, a sua energia, a energia do eterno que habita em nós, que habita em vocês, dominou aquele lugar. Por isso que no móvel a menina conseguiu ficar em paz, conseguiu dormir tranquila, porque vocês fizeram com amor, fizeram com propósito. Imagina vocês atendem um cliente com insatisfação, não haverá resultado nenhum na vida, na casa do cliente, não é verdade? Então, a disposição de que nós fazemos, que nós praticamos, dependente de algo que nós estivermos fazendo, também condiz muito com a energia que ficará, com o peso que nós iremos deixar em determinado lugar. Então você, meu irmão, que toma decisões irado, você que faz as coisas relaxadamente, sem vontade, sem amor, é isso que você irá colher, porque há um peso. E o que você põe desse lado irá pesar e irá te julgar do outro lado. Então é necessário nós pensarmos em tudo que nós vamos fazer, em tudo que nós vamos colocar a nossa mão, em tudo que nós vamos falar, porque há um peso nas palavras, há um peso nas atitudes, há um peso em tudo que nós estamos construindo. Diga. Aleluia. Comentário da... Peraí que você já fala. Para finalizar esse assunto sobre energias, se você quiser saber mais, tem mais sobre isso, coloque energias espirituais em meu nome, Apóstolo Miqueias Castri, você vai ver outros vídeos. E eu vou gravar um vídeo. Eu recebi uma mensagem de uma irmã com um problema na casa dela. Eu fiquei de gravar um vídeo. Há muita coisa chegando e eu não consigo dar conta de tudo. Mas eu vou gravar um vídeo em breve. Ainda não tem esse vídeo, mas daqui uns dias você procura aí. Casas mal assombradas. Né? Casas mal assombradas. Vou gravar esse vídeo que tem tudo a ver com o que ele está dizendo aqui, tá bom? Cuidado, o tubarão pode te pegar, viu? Se você não estiver debaixo do Espírito de Deus. Pode ler, qual que é o comentário? O comentário da Michelle é assim, 2 perguntas. Trabalho fazendo esses personagens da Disney em doces. Isso pode trazer algo aqui para casa? Quer responder? Quem quer responder na mesa? Quem vai? Responder a Bia. Vai lá, Beatriz. Sim. Sim, pode trazer. Traz, né? Não pode trazer como traz. Lembrando que tem vídeo meu, tá bom? Não eu falando, mas tem vídeo aí. Coloca aí Disney, Apóstolo Miqueias Castri, vai ter um vídeo do pastor Josué Irion, e ele fala tudo sobre a Disney, e nós endossamos completamente todas as coisas. Pode ir lá. Ser seguidor de Yeshua, ser crente, né?
é andar na contramão do mundo. Eu, por exemplo, já fiz doces, né? Já vendi num período que eu estava sem trabalho fixo. E eu lembro que na época de Páscoa, as pessoas estavam... Foi bem quando estourou esse negócio de ovo de colher, né? As pessoas estavam ganhando muito dinheiro fazendo isso. E eu simplesmente não fiz, porque ia contra os meus princípios. Isso. É extremamente difícil. É como você, por exemplo, trabalhar numa empresa e deixar de ir numa festa porque aquela festa tem bebidas ou tem coisas mundanas, ou você deixar de fazer ovo de Páscoa na época de Páscoa, ou você trabalhar com fotografia, com coisas de criança e deixar de fazer coisas de Papai Noel, você deixar de fazer coisas de festa junina, deixar de vender bolo de milho e pamonha na época de festa junina, enfim, tem um monte de coisa que a gente poderia citar aqui, mas se você é fiel, se você é íntegro e se você segue a palavra, você nega e fala a verdade. Fala, eu não faço isso porque isso vai contra os meus princípios. Eu faço isso direto Pode ir, continua. no ambiente que eu estou, muitas vezes no meu trabalho, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. As meninas do meu trabalho estavam falando de meditação, como meditação ajudava nisso, ajudava naquilo. E a menina ia me enviar um vídeo e falou assim, olha, eu vou te enviar um vídeo que tal pessoa me mandou, né, dessa meditação. Eu falei, não precisa enviar, porque eu não vou fazer. Aí ela falou assim, mas... Ai, como você é antissocial. Eu falei, porque era verdade. Eu não sou muito educada assim, tipo, pode mandar aí, depois eu hago. Não, eu já falo a verdade. Eu falo, não precisa enviar, porque eu não vou fazer. Ó, tem gente comemorando lá nos bastidores, ó, yes! Aí ela falou assim, nossa, por que você não vai fazer? Eu falei assim, não, porque eu não pratico isso. Aí ela me cutucou mais, ela falou assim, mas por que você não pratica isso? E ela é cristã também. Eu falei assim, porque isso é antibíblico. Ela é cristã? É cristã. E faz meditação transcendental? Faz. Pelo amor de Deus. E aí ela era cristã também. Eu falei assim, não, mas eu não... Ela falou assim, mas por que você não faz? Eu falei assim, porque isso é antibíblico. Ela, eu nunca parei para pensar desse ângulo. Eu olhei tipo para ela assim, você precisa pensar mais do ângulo da Bíblia. Mas então assim, às vezes tem que ser curta e grossa. E eu não tenho medo. Tipo, eu falei, não precisa me enviar porque eu não faço. Não vou fazer. Então, às vezes, eu sei que é difícil, envolve cliente, e aí você tem medo dos clientes falar mal de você. Então, você não precisa ser curta e grossa, pode ser educado. Mas é que nem, por exemplo, quando me... Dá uma patada de leve, né? Quando me procuravam para saber se eu ia fazer ovo de Páscoa, eu falava assim, então, não vou fazer porque isso vai contra os meus princípios. Se, por exemplo, a mesma coisa de sereia, tem tantos personagens... Tem uma outra pergunta. A Michelle está chegando aqui na igreja agora, né? E é muito bom essa interação, porque às vezes a gente está falando de tudo isso de 3 versículos. E também de libertação. Ela está falando aqui, ó. A segunda pergunta é, o banheiro da minha casa é decorado com a Mulher Maravilha. Isso pode trazer alguma coisa para minha casa? Lembrando que Mulher Maravilha revela quem? Eu vou soltar o nome, vocês falam aí. A Mulher Maravilha fala de Jezabel. No último filme aí, o teaser do filme, ela diz que ela é a filha de Zeus. Oi? Não dá para entender. Zeus e Diana, certo? Ela era o quê? Diana, ok, exato. A Mulher Maravilha traz consigo uma denotação de um demônio. E aí a pergunta é, traz influência? Direto ou reto? Com certeza. Que influência? Possessão, possessividade, destruição familiar, tá bom? Tira a paternidade sobre a sua vida, tira você do destino. Apóstolo, então a gente não pode fazer mais nada? Se você escolheu a mesa, Paulo vai dizer, eu não me lembro agora, mas Paulo vai dizer em Coríntios, não sente na mesa dos demônios. E o que é não sentar na mesa dos demônios? É você recusar o profano pelo santo, por aquilo que é santificado, tá bom?
o resultado das nossas maiores renúncias não serão visíveis. As pessoas precisam entender isso, porque pode explicar isso. Olha para eles, vai para a câmera. O resultado das nossas maiores renúncias não serão visíveis, porque pegando esse gancho da Michele, é época de Páscoa, onde é uma época que as empresas que trabalham nesse ramo mais bomba, né? Que vai sair, vai produzir e tal. E você renunciar a isso, você olhar fisicamente, não vai entrar tanto como poderia entrar se você seguisse os princípios e a cultura do mundo. Porque você vai deixar de vender, você não vai querer produzir algo que você, por entendimento e princípio, sabe que é errado e você não coopera com aquilo. Mas no espírito, no reino do espírito, se potencializa muito mais do que se você tivesse cooperado. E nós temos testemunho de muitas pessoas. O que você está dizendo é, perante a lei dos homens, se você está num carro e aquele carro está cheio de droga, você é preso. Exatamente. Mas a droga não é minha, é do passageiro. Não interessa, o carro você está lá. Carro. Você está cúmplice. Exato. No mundo do espírito é a mesma coisa, com maior intensidade. E mesmo que você não saiba. E nós temos testemunho de pessoas que o momento de estourar, de mais vender, de mais produzir, na época de que a cultura trabalha mais. As festas pagãs, né? As festas pagãs. As festas que tem mês, certo, tempos exatos. As pessoas, elas renunciaram e no decorrer do ano vendeu o dobro do que venderia. Exato. No período que a cultura exigia para que se produzisse e se fabricasse mais. Então não precisa nem ser em festa, viu, pagã? Você que é vendedor, se você mente para vender, você está em pecado. Se você mente para vender, eu faço uma mentirinha porque meu chefe manda, você está pecando e Deus julgará o peso da sua mentira. Ponto. Não, com Deus, irmão, não tem não, ou é ou não é, sim, não. Vamos lá. Essa pergunta da Michele tomou uma vertente muito profunda, porque existem muitas pessoas que não caminham nesse entendimento, nesse nível de entendimento, e às vezes acham que isso não traz uma legalidade. Olha só, eu não vou citar nome aqui para não ficar gravado, mas quem está assistindo, os apóstolos da igreja local, aonde eu congrego, estão morando nos Estados Unidos e foram na Disney na semana passada. E nessa semana 4 dos principais líderes abandonaram a liderança. Coincidência? Pois é. A gente não tem ainda, mas como poderia ter uma edição assim que saísse um ponto de interrogação bem aqui agora do meu lado e dizendo assim, pois é, não é? Pois é. Mas a Michele continua dizendo sobre a fonte de renda dela tem que ser substituída. Não. Pode ir lá, vai lá. É estratégia. O Eterno vai te dar estratégia. O céu respalda você. Você está chegando agora no ministério que tem um manto de prosperidade puro, um manto de prosperidade que ativa você em estratégias. É como eu e minha esposa. Eu tive um sonho que eu vendia os móveis sustentáveis pela internet. E exatamente como foi o meu sonho, eu estava 2 anos orando. Eu estava há 2 anos orando para saber o que fazer para ter renda. 2 anos o Senhor só me falava, espera que eu vou falar com você. Não peça emprego, não vá. 2 anos, dependendo do Eterno e da liberalidade dos irmãos. Foi que eu tive um sonho. Essa é a liberalidade dos irmãos, dependendo do céu ser o meu patrão. E aí o Senhor tocava, usava pessoas. Mas enfim, você vê a situação que a gente viveu, muito aprendizado, e aí até hoje. Deus me deu um sonho, fizemos como foi o sonho e deu certo. Então aguarde, ore, renuncia, porque o Senhor vai te respaldar. Falando especificamente aí do caso dela, você pode se especializar em uma determinada área e não atender mais aquele tipo de não cliente. Depender do personagem. Não depender do personagem. Aí nisso você descobre outras fontes. Exato. Muito mais prósperas. Ela trabalha... a história do... O quê? Você contou? Da vaquinha lá? História da vaquinha. Exatamente, a história da vaca. Às vezes precisa matar a vaca para que a vaca tire do conforto. O que está fazendo é assim, ó. Suponhamos,
eu não bebo. Por exemplo, eu não bebo. Somos contra se embriagar, somos contra toda prática de embriaguez. Se eu sou contra e faz mal para mim o princípio, por que eu vou dar para você? Aquilo que não me faz bem, aquilo que eu descobri que não me faz bem, eu não vou dar para o outro. Eu não vou fazer para o outro. Então, por exemplo, é aquela história. Você aí que está assistindo, nesse caso que ela está comentando, tem mais alguma pergunta aí? Fala aí. Ela está comentando, outros que estão nos assistindo. Ah, mas o meu trabalho é provocador da iniquidade. Então peça para Deus mudar o seu trabalho. Parou para pensar nisso? Porque nós estamos provocando a iniquidade muitas vezes nas pessoas. Falando especificamente aí de Disney e outras coisas mais. Na minha casa não entra nada de Disney. Nessa igreja não tem nada de Disney. E se você é filho dessa casa, entenda, como disse o pastor, eu carrego um manto de prosperidade violento e intenso. Se você crer nisso, todos que estão aqui, prosperidade não é ter de sobeja, é nunca faltar, tá bom? Prosperidade é nunca faltar, é ausência de prosperidade. Amém? Mais alguém aí? Aguardem, eu vou gravar um vídeo chamado Casas Mal Assombradas, onde eu falo tudo isso aqui. Não é mesmo? Vamos virar aqueles caçador da bruxa de Blair. Esse é para assistir de dia. Com a casa cheia. A maioria vai assistir de dia. Ou não vai assistir, né? Grava às 6 da tarde. 6 horas. Hora da Maria, 6 da tarde. Segundo a Igreja Católica é pior. Não, grava meia-noite. Meia-noite. Grava meia-noite. Casas mal assombradas. À meia-noite. Você acompanhou mais uma programação do Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Acesse nosso site oficial evangelhodepoder.com.br. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal de vídeos youtube.com/MiqueiasCas13. E não esqueça de selecionar o sino de notificação para ser avisado de todos os nossos vídeos. Para saber mais sobre nossa programação, visite nossas redes sociais. Procure por Evangelho de Poder e Miqueias Cas13 Oficial no Facebook e Instagram. Participe conosco de nossos cultos e eventos. Ministério Apostólico Evangelho de Poder.